emoções fazem parte da existência humana. E nós podemos confortar a nós mesmos e confortar as outras pessoas, validando os nossos sentimentos. Mas nem sempre é isso que acontece, não é mesmo? Hoje nós vamos falar aqui justamente sobre isso, sobre como validar os nossos sentimentos, como validar os sentimentos dos outros, a importância que isso tem e como reconhecer a gentileza e como a gentileza pode ser importante para poder validar os sentimentos, tanto dos nossos quanto dos outros. Eu sou Ludmila Bravo e os vídeos aqui no canal têm como objetivo trazer desenvolvimento humano, conhecimento, para que você possa ter uma vida mais leve, mais plena e mais equilibrada. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste. Nele eu estou falando sobre as emoções. Então, como é importante a gente entender quais são as emoções, pensamento e sentimento, a importância que tudo isso tem na nossa vida, tá bom? Então vamos lá. O que realmente é importante, né? Como que a gente pode se ajustar nesse processo de validação de sentimento? Primeiro a gente tem que entender que as emoções, elas são inatas, né? Ninguém nos ensina a chorar, ninguém nos ensina a ficar triste. A gente já nasce com essa predisposição, a gente já nasce preparado para poder ter as nossas emoções. Elas são importantes para o nosso momento, nosso desenvolvimento, né? Elas são importantes para a nossa sobrevivência. Foram as nossas emoções que serviram aí de alerta durante todo o processo, né, da nossa vida e dos nossos antepassados. Então, o medo, por exemplo, faz com que a gente fique em alerta, né, com que a gente não se distraia facilmente, com que a gente tenha algumas precauções. Então, todas as emoções, elas têm a sua função ali. E a gente precisa aprender a validar. Muitas pessoas têm medo das emoções, têm medo do que elas podem causar. Né? Tem medo de se permitir sentir, entender essa emoção e ser fraco, por exemplo, e se sentir vulnerável, né? Mas não é isso que acontece. Quanto mais a gente entende as emoções, quanto mais a gente pode nomear essas emoções, quanto mais a gente conhece, né, sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos sentindo, porquê de cada uma das coisas e porquê das nossas reações, mais controle a gente tem sobre as nossas emoções, mais controle emocional a gente vai ter. Então, validar as nossas emoções e as emoções das outras pessoas vai nos trazer ainda mais conhecimento, autorresponsabilidade e domínio sobre tudo isso, né? Para a gente poder entender um pouco, para a gente poder começar a falar sobre validação das emoções, vamos pensar primeiro nas outras pessoas. O que você pode fazer para poder passar a validar o sentimento dos outros? Talvez, né, fique mais fácil para você de você validar os seus próprios sentimentos na medida que você começa a entender o sentimento dos outros também. E nesse momento, quando você começa a entender o sentimento dos outros, quando você começa a encorajar, por exemplo, a expressão, depois você pode trazer isso para sua vida. Se você já tem facilidade com isso de entender, ótimo, a gente vai passar daqui a pouco para a segunda etapa e você pode pular para essa etapa também, né? Mas nem sempre isso acontece. Muitas pessoas que não validam as próprias emoções também têm dificuldade de validar as emoções das outras pessoas. Tem dificuldade de reconhecer, às vezes acha que é frescura, às vezes acha que não tem problema, que não é para isso tudo, né? E são algumas respostas que a gente às vezes escuta, né, das pessoas por aí. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai passar, muito superficiais. Então, para você sair desse nível de superficialidade e entender realmente o que as pessoas estão sentindo e o que você está sentindo, tem alguns passo a passos que você pode seguir. Uma primeira coisa que você pode fazer, né, é encorajar que a pessoa fale sobre o que ela está sentindo. Ludmila, mas eu não sei o que dizer. Escute. Simplesmente escute o que ela tem para dizer. Né? Escute, seja ali disponível para ela. Né? Depois, você pode refletir sobre a dor do outro. Você pode buscar entender por que ele está sentindo daquela forma, o que aconteceu. Você pode buscar realmente encontrar um sentido naquilo ali. Por que será que essa pessoa está agindo dessa forma? Por que será que ela ficou tão chateada com essa situação? Né? Ah, ela se sentiu sozinha. Por que será que isso incomodou tanto? Será que para ela, né, fazer parte de um grupo é algo extremamente importante? Ah, então se para ela fazer parte de um grupo é muito importante, quando ela não se sente pertencente, ela vai ficar triste, ela vai ficar magoada, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar mais agitada. Então você começa a entender, inclusive, qual que é o motivo da pessoa, quais são, né, os valores dela que estão sendo infringidos e por isso ela está sofrendo tanto. A partir disso, também a gente precisa normalizar a dor. O que é normalizar a dor? Não é achar que pode sofrer por tudo, não. Mas é você entender que as pessoas sofrem, que as pessoas passam por situações difíceis, que as questões emocionais, elas não são menores do que nenhuma outra situação. Né? A depressão, né, a tristeza, ela não é menor do que um câncer, do que uma doença cardíaca. Ela traz sofrimento tal qual o câncer é uma doença cardíaca.
Então, normalizar que sim, aquela pessoa está sofrendo, que ela tem os motivos dela, que os valores dela talvez foram infringidos, né? E isso tudo traz sofrimento. Aprender a diferenciar as emoções, né? Tá angustiado, tá triste, o que realmente aquela pessoa está sentindo, respeitar o momento daquela pessoa, né? Ah, não, deixa pra lá, vamos embora, vida que segue. Não é bem assim. A pessoa precisa entrar em contato, sim, com esse sentimento. Ela precisa conseguir se reestruturar, né? Não é ficar triste num canto, chorando o tempo todo, não, porque isso às vezes não faz bem mesmo. Mas respeite o momento dessa pessoa, respeite o sofrimento dela, respeite o que ela está sentindo, respeite os limites dela. E aí, quando você passa a fazer isso, quando você passa a entender um pouco mais, a validar, a compreender que tudo aquilo que ela está passando tem a ver com os valores dela, você começa também a compreender melhor a si mesmo. Você começa a reconhecer o que você está sentindo. Você começa a se ouvir um pouco mais. Você começa a ter consciência realmente dos seus sentimentos e também dos valores que estão sendo infringidos, como eu falei, em relação aos outros. Você começa a perceber um pouco mais. Mas por que quando isso acontece eu fico com tanta raiva? Né? Ah, quando eu sinto que uma pessoa está sendo injustiçada, eu fico com muita raiva. Por quê? Porque talvez o meu senso de justiça é muito grande. Porque para mim é um valor a justiça. As pessoas terem realmente direitos e deveres, né? Então, o que para você isso faz sentido? Por que você está sentindo? Ah, uma raiva muito grande. É porque eu não estou conseguindo ultrapassar aquele limite, porque tem uma barreira ali e eu gostaria de fazer mais. Então, entender o que você está sentindo, entrar em contato realmente com os seus sentimentos, com as suas emoções, validar o que você está sentindo, vai fazer com que você consiga, inclusive, lidar melhor com esses sentimentos. Né? Uma outra coisa que é importante é reconhecer que todas as pessoas têm problemas. Né? Tem uma pesquisa que mostrou que 50% das pessoas entrevistadas, né, nesse grupo de pesquisa que foi em 2007, essa pesquisa, tá? Tem um tempinho ela, mas esse dado vem dessa daí, né, mostrou que 50% das pessoas entrevistadas apresentavam ansiedade ou depressão. Ou seja, as outras pessoas também estão sofrendo, as outras pessoas também têm os seus problemas, né? Você não precisa sentir que você é diferente, né? Nossa, mas ninguém passa por isso, eu tô sendo, de novo, né? Eu tô sendo, isso é frescura, eu tô sendo muito vulnerável, tô me sentindo muito incapaz. Não é verdade. As pessoas também passam por situações, e isso é uma coisa que eu escuto muito, né, dentro do consultório. Ludmila, outras pessoas também sentem isso? Será que é só comigo que acontece? Então, é um sentimento normal de você achar que é só com você, mas não é. Né? Não acontece só com você, não é só você que sofre. Todas as pessoas estão passando por algum tipo de sofrimento. E isso faz com que a gente possa ter mais empatia com a gente e com as outras pessoas, né? Com que a gente possa validar os nossos sentimentos. A gente não conhece, né, os sentimentos dos outros também, a gente não conhece a dor do outro e muitas vezes a gente não conhece nem a nossa mesmo, porque a gente tenta camuflar, né? A gente tenta deixar de lado, jogar para debaixo do tapete. E não é isso que resolve. Então, a melhor forma da gente conseguir validar os nossos sentimentos é entender por que a gente está agindo dessa forma, reconhecer esse sentimento, nomear esse sentimento, né? É conseguir entender quais são os valores que estão sendo infringidos ali para a gente poder realmente lidar melhor com ele. E uma outra coisa que a gente tem que pensar em relação a nós e em relação às outras pessoas, né? A gente precisa ser gentil com a gente. Às vezes um amigo vem falar que tá sofrendo e você é ali todo ouvidos, né? Dá o seu ombro, fala, pode deitar aqui, chora, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Então você tá ali sempre à disposição do outro. Mas quando é com você, você não aceita. Você não consegue ser gentil e dar carinho para si mesmo. Então observa quando isso acontece, né? Entenda que chorar faz parte, né? Que a gente pode confortar os outros e confortar nós mesmos quando a gente está sofrendo, que a gente precisa validar os nossos sentimentos, né? Entender que a gente não está sozinho, não é só a gente que sofre, isso traz conforto, isso traz sentimento de pertencimento, né? Entender que outras pessoas também passam por aquilo ali e superam, né, os problemas e as adversidades que elas estão enfrentando. Validar os seus sentimentos, então, como a gente foi falando, né? Realmente entender que o que você está sentindo é real. Ter compaixão com você mesmo, né? Olhar um pouco mais as gentilezas. Uma forma também de validar os sentimentos é você observar pequenas gentilezas que acontecem, pequenas ajudas que acontecem próximo de você, alguém que ajuda, sei lá, uma senhora a atravessar a rua,
né, que oferece uma comida, né, para um necessitado. Porque exemplos de gentileza também vão reforçar as emoções, vão fazer validar as suas emoções, as positivas, né? E é um caminho para poder validar também as que são negativas, de você entender que, olha só, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão ajudando, tem pessoas que param, né, de fazer algo por si mesmo, de se doar para o outro. Então, ver o momento de gentileza, observar as situações que acontecem ao seu redor, também ajuda você a entender como você se sente, o que, que você pode fazer por você, para poder ser gentil com você. O que você precisa, né? É de um ombro amigo? É de uma conversa? Então, seja essa pessoa ou busque essa pessoa, quem pode te ajudar nesse momento, né? Quem você pode conversar nesse momento. Ser gentil, né? Se acolher, validar os seus sentimentos.